Dom Casmurro, capítulo 2 do livro. Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. Vivo só com um criado. A casa em que moro é própria. Fila construir, de propósito, levado de um desejo tão particular que me vexa imprimi-lo. Mas vá lá. Vexa é me envergonha, né? Me dá vergonha imprimi-lo, descrevê-lo, falar, né? Mas vá lá, eu acho interessante porque ele fala sobre, novamente, esse tom bem descuidado. E eu acho que a gente tem que ter cuidado com esse tom descuidado. O tom descuidado, como eu falei no outro vídeo, é o tom do narrador, né? É claro que quanto trabalho que deu para o autor fazer esse livro é outra história. Então lembre-se, é sempre como ele fez com o título, né? Vai Dom Casmurro, se não tiver nenhum outro melhor, que fique Dom Casmurro, né? E aqui também, olha, é o mesmo tom desleixado, descuidado, sem se preocupar demais, sem esquentar a cabeça, né? Me dá vergonha de falar, mas vá lá. Tá, vou falar. Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo, o bairro atual dele, a casa em que me criei na antiga rua de Mata-Cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra que desapareceu. Mata-Cavalos era a rua onde ele morava quando ele era criança. Hoje em dia a rua no Rio de Janeiro é chamada Rua Riachuelo, né? Em Santa Teresa é o nome do bairro. Economia aqui parece estranho, né? Mas economia pode ser organização. Tanto é que a gente pode falar em teoria literária da economia do conto. Economia do conto não é quanto dinheiro o conto ganha, né? É se ele começa no meio e assim por diante. Então ele mandou construir no endereço dele agora a mesma casa que ele tinha quando ele era criança. Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhe fiz. É o mesmo prédio assombrado, com sombras, né? Não assombrado de fantasma. É o mesmo prédio assombrado, 3 janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas e salas. Alcova é uma palavra interessante. Alcova basicamente é quarto, né? É um quarto de dormir. Da palavra alcova, a gente tem algumas conexões legais, por exemplo, alcoviteira, né? Alcoviteira antigamente era basicamente a mulher, ou um alcoviteiro, o cara que ia arrumar para você uma amante, né? Tanto é que informalmente em Portugal significava prostíbulo. Sabe o que é prostíbulo, né? Zona, casa de putaria. Então, por que alcoviteira? Porque é a pessoa, ou alcoviteira é a pessoa que vai lá e vai arrumar os troços da alcova pra você ir lá e pimba. Quando eu falo de uma pessoa alcoviteira, pode ser uma pessoa fofoqueira também, né? Que vai lá na alcova e fica falando. Bom, isso é muita digressão. As mesmas alcovas e salas. Na principal desta, a pintura do teto e das paredes é mais ou menos igual. Umas grinaldas de flores miúdas e grandes pássaros que as tomam nos bicos de espaço em espaço. Nos 4 cantos do teto, as figuras das estações. E ao centro das paredes, os medalhões de César, Augusto, Nero e Massinissa, com os nomes por baixo. Então vamos lá, vamos imaginar, né? No teto a gente tem todas essas pinturas, passarinho lá com as florzinhas, né? E aí em cada um dos cantos, eu estou olhando aqui, mas vocês têm que imaginar, vocês têm que olhar também. Em cada um dos cantos a gente tem uma das estações, e daí nas paredes, no meio de uma parede aqui, no meio de uma outra parede lá, no meio de uma outra parede lá, essas 4 personalidades, né? Medalhão aqui não é o medalhão aqui. O medalhão ele pode ser tanto uma pintura, olha, tem uma definição aqui, ó. Retrato posto em moldura redonda ou oval.
ou baixo relevo de forma oval, né? Então a gente tem aquela moldura assim, e talvez é o baixo relevo, que é aquela escultura que é meio escultura, né? Baixo relevo. Dessas 4 personalidades, né? Tanto César quanto Augusto quanto Nero foram imperadores do Império Romano. César, o que começou a história toda, né, sendo o primeiro imperador, que deu, digamos assim, o golpe na República para se tornar um imperador. Augusto, que foi muito importante, todo mundo amava Augusto, por causa dele o Império prosperou demais e ficou em paz finalmente, não teve muitas guerras civis. Nero é o cara que botou em fogo em Roma, que o pessoal fala, né? E Massinissa é um cara que teve contato com o Império Romano, se aliou contra um inimigo do Império Romano. Bom, não é importante. Não alcanço a razão de tais personagens. Não alcanço, quer dizer, eu não consigo entender a razão desses personagens. Lá da casa dele, quando ele era criança, essa casa agora também tem esses personagens porque ele mandou reconstruir. Quando fomos para a casa de Mata-Cavalos, já ela estava assim decorada. Vinha do decênio anterior. Naturalmente era gosto do tempo meter sabor clássico e figuras antigas em pinturas americanas. O mais é também análogo e parecido. O mais, agora ele volta a falar da casa. Então, falando das pinturas, era costume pessoal fazer essas pinturas antigas. O mais da casa também é análogo e parecido. Daí ele continua. Tenho chacarinha, que é a mesma coisa que dizer chacrinha. Tanto chácara como chacra são aceitáveis em português. Tenho chacarinha, flores, legumes, uma casuarina, é uma árvore, é um tipo de árvore, um poço e lavadouro. Uso louça velha e mobília velha. Enfim, agora, como outra hora, há aqui o mesmo contraste da vida interior que é pacata, calma, né? Com a vida exterior, que é ruidosa. O meu fim evidente era atar as 2 pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Que é importante, preste muita atenção. O meu fim evidente era atar as 2 pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Ele está falando da casa, por enquanto. Ok? Ele tentou, ao reconstruir a casa, fazer um círculo, né? Ele conseguiu voltar à adolescência. Pois, Senhor, não consegui recompor o que foi, nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Aqui é interessante porque está falando de rosto e fisionomia, depende do dicionário que a gente vai, significa a mesma coisa. Rosto é um sinônimo para fisionomia. Mas dependendo da definição, então lembre-se, cada palavra tem várias definições, alguma das definições às vezes se encontram, e aí a palavra ela pode ser sinônima nessa definição aqui. Talvez elas expressem mais coisas, né? Olha que interessante. Deixa eu ver se eu tenho aqui a definição. O rosto é a parte anterior da cabeça, essa parte aqui. É assim que se define, né? Fisionomia é um conjunto de traços do rosto. Ou seja, a fisionomia ela tem mais personalidade. Então, o que ele falou aqui? Ele falou que o rosto é igual. Ó, em tudo, se o rosto é igual, então tá lá as mesmas figuras, o mesmo teto, o mesmo tamanho da casa, o mesmo tipo de janela, né? O rosto é igual. Mas a fisionomia é diferente. Então, tem alguma coisa no fundo, né, profundamente que não é. Não bate com a casa lá do passado de Mata-Cavalos. Se só me faltassem os outros, vá lá. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde. Mas falto eu mesmo, e essa lacuna é tudo. Essa, na minha opinião, é uma das frases mais bonitas do livro inteiro, né? Então, ele sente saudade do tempo em que ele era adolescente. E por quê? Ele foi perdendo todas as pessoas. A mãe dele já morreu, a mulher dele já não é mais viva, os amigos dele já morreram, os amigos dele já morreram, etc, etc. Então, isso
dói muito, né? É um passado perdido. Mas perceba o que ele está falando. Se só me faltassem os outros, vá lá. Um homem consola-se, mais ou menos, das pessoas que perde. Mas falto eu mesmo, e essa lacuna é tudo. Ele tem saudade do que ele foi. Ele tem saudade dele mesmo. Ele provavelmente é um velho agora. É um velho, a gente sabe, né? A gente vai ver que ele tenta se convencer que a vida dele é boa, é satisfatória. Não vamos exagerar também, ele não está depressivo aqui, não é o ponto, né? Mas ele sente falta dele mesmo, ele não consegue reconstruir aquele eu que ele era. Ele perdeu ele mesmo. Aí ele continua. O que aqui está é, mal comparado, semelhante à pintura que se põe na barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito externo, a aparência externa, como se diz nas autópsias. O interno não aguenta tinta. Uma certidão que me desse 20 anos de idade poderia enganar os estranhos, como todos os documentos falsos, mas não a mim. Os amigos que me restam são de data recente. Todos os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. É importante lembrar que geologia, no século XIX, era uma das ciências mais importantes. Todo mundo gostava de estudar geologia. Quanto às amigas, perceba que amiga aqui tem duplo sentido, assim como girlfriend no inglês, né? Uma amiga pode ser uma amante, pode ser uma namoradinha, né? Na Bíblia, por exemplo, em Cantares de Salomão, Salomão chama a mulher lá que ele está fazendo poema, falando dos peitinhos dela e tudo mais. E tem, procure em Cantares de Salomão. Das coxas da mulher e tudo mais, ele chama minha amiga. Quão bela és, minha amiga. Vem aqui que eu quero beijar os teus peitinhos. Bom, a Bíblia não fala assim, mas essa é essa é a história. Bom, não é importante. Quanto às amigas, algumas datam de 15 anos, outras de menos, e quase todas creem na mocidade. 2 ou 3 fariam crer nela, na mocidade, ok? 2 ou 3 fariam crer nela aos outros. Então os outros conseguiriam acreditar na mocidade olhando essas 3 amigas. Mas a língua que falam obriga muita vez a consultar os dicionários, e tal frequência é cansativa. Na minha opinião, essa parte aqui não é tão fácil de saber exatamente o que é. Eu vou dar a minha teoria aqui, e se você quiser dar a tua, escreva aí nos comentários. Porque a minha teoria é o seguinte, ele está sendo irônico, está fazendo uma piada aqui. Tem algumas que elas fazem alguma coisa, então naquela época bastante maquiagem, vestido, né? E elas fazem as pessoas acreditarem na mocidade. Ou o pessoal olha para ela, olha como ela é nova. Mas cansa conversar com ela porque tem que ficar consultando o dicionário. E quando que a gente consulta dicionário? O que a gente está fazendo aqui, ó, com palavras mais velhas. Então é como se fosse assim, você vai conversar com essa novinha e ela só usa palavras como supimpa, discoteca. Essa é a minha interpretação, mas não sei. Próximo parágrafo. Deixa eu ver se eu só estou esquecendo. Tá. Entretanto, vida diferente não quer dizer vida pior. É outra coisa. A certos respeitos, aquela vida antiga aparece-me despida de muitos encantos que lhe achei. Mas é também exato que perdeu muito espinho que a fez molesta. E, de memória, conservo alguma recordação doce e feiticeira. Em verdade, pouco apareço e menos falo. Distrações raras. O mais do tempo é gasto em hortar, jardinar e ler. Como bem e não durmo mal. Bom, algumas pessoas interpretam isso daqui quase como um tom despeitado, assim, sabe? Não é que a minha vida é ruim agora. Eu como bem, eu durmo. Antigamente eu até sofria bastante, agora analisando eu nem sofro, né? Então talvez esse é um tom, né? O outro tom ele só está vendo os prós e contras, realmente. Ele sente essa melancolia de ter perdido essa vida, mas também o que ele está vivendo agora não é de todo ruim, né? Não é completamente ruim.
Ora, como tudo cansa, essa monotonia acabou por exaurir-me também. Quis variar e lembrou-me escrever um livro. Jurisprudência, filosofia e política acudiram-me. Mas não me acudiram as forças necessárias. Depois pensei em fazer uma história dos subúrbios, menos seca que as memórias do padre Luiz Gonçalves dos Santos. O padre Luiz Gonçalves dos Santos foi uma personalidade intelectual bem importante no período do Império. Ele era um padre, óbvio. O apelido dele era Padre Perereca, porque ele era baixinho, tinha olhos bugalhados, assim, bem magrinho. E ele escreve a história do Brasil num tom assim bem eloquente, grande eloquente, né? A maravilhosa a terra do Brasil, etc, etc, né? Quer ver? Eu tenho aqui, eu separei aqui, ó, ele falando sobre o Rio de Janeiro. Isso é um trecho de um livro do Padre Perereca, que é o Padre Luiz Gonçalves dos Santos. Rio de Janeiro, cidade a mais ditosa do Novo Mundo. Rio de Janeiro, aí tens a tua augusta rainha e o teu excelso príncipe com a sua real família. As primeiras majestades que o hemisfério austral viu e conheceu. Enche-te de júbilo, salta de prazer, orna-te dos teus mais ricos vestidos, saia ao encontro dos teus soberanos. Então vocês viram que ele era a favor da independência do Brasil, né, do Império, mas ele não era contra a monarquia. Né? Tanto é que ele era capelão, se eu não me engano, da Capela Imperial. Bom, então ele estava falando que primeiro ele pensou, vou escrever um livro de jurisprudência, vou escrever um livro sobre direito. Depois pensou, não, filosofia, política, ou talvez uma história, porque o que o padre Luiz Gonçalves fez foi uma história, né? Fazer uma história do Brasil, né? Relativa aos subúrbios, em vez de falar sobre a cidade, como o padre falou, né? Então perceba. Relativa à cidade, que menos seca que as memórias do padre Luiz Gonçalves dos Santos relativas à cidade. Era obra modesta, a que ele queria escrever, né? Bem menos que a do padre Perereca, mas exigia documentos e datas como preliminares, tudo árido e longo. Então ele tinha que fazer pesquisa, aí ia ter que ir lá na Biblioteca Nacional, aí ia ter que lembrar de tudo isso. Então, tão difícil quanto escrever algo sobre jurisprudência e sobre filosofia, né? Foi então que os bustos pintados nas paredes entraram a falar-me e a dizer-me que, uma vez que eles não alcançaram reconstruir-me os tempos idos, pegasse da pena e contasse alguns. Talvez a narração me desse a ilusão e as sombras viessem perpassar ligeiras, como ao poeta, não o do trem, mas o do Fausto. Aí vendes outras vezes inquietas sombras. Perceba, ele não conseguiu reatar as duas pontas da vida, né? Atar as duas na velhice, atar a adolescência. Então, o que basicamente é esse livro aqui? Ele está falando. O que César, Nero, Augusto inspiraram ele? Falaram, olha, essa casa que você fez, as pinturas, né? Olha, essa casa que você fez não conseguiu reatar as duas pontas. Mas talvez um livro consiga. Então, isso daqui é em busca, esse livro aqui, é o Bentinho em busca dele mesmo. Em busca não só de todas aquelas pessoas que já se passaram na vida dele, em busca da mãe dele, em busca dos criados que viviam junto, em busca da Capitu, né? Mas é também uma busca do próprio Bentinho, aquele Bentinho que ele perdeu e ele não conseguiu recuperar mais. Então ele está tentando se encontrar. E se pro Fausto isso pode ser uma ameaça, aí vindes outras vezes inquietas sombras, o que o Bentinho está tentando fazer, o que o Dom Casmurro está tentando fazer aqui é invocar essas sombras. Ele precisa dessas sombras. Fiquei tão alegre com essa ideia que ainda agora me treme a pena na mão. Sim, Nero,
Augusto, Massinissa, e tu, grande César, que me incitas a fazer os meus comentários. Agradeço-vos o conselho. E vou deitar ao papel, vou colocar no papel, as reminiscências que me vierem vindo. Perceba, novamente esse tom descontraído, descompromissado. Descontraído talvez não, descompromissado, né? Eu não vou pegar, a minha adolescência começou quando eu tinha 12 anos. Então vamos lá, o que aconteceu quando eu tinha 12 anos? Quando eu tinha 12 anos, primeiro eu faço isso, aí eu faço um trabalho histórico, entendeu? Então eu tenho que lembrar qual que é a cidade, quantos criados a gente tinha, quais eram os escravos que a gente tinha naquela época e que ano nasceu tal pessoa, para reconstruir historicamente. Não é esse o esforço da memória, né? A gente está falando dessa memória. A gente está falando aqui de uma memória não linear. E essa memória não linear, bom, o nome já fala tudo, ele vai simplesmente falando aquelas coisas que vão vindo. Elas vão vindo talvez em ordem de importância, né? E junto com a primeira imagem, provavelmente as outras vão se conectando e esse passado vai se abrindo. É um passado muito mais pessoal do que a impessoalidade da cronologia. Existe um outro livro muito importante. Imagine um dia eu ler aqui esse livro. Eu digo imagine um dia e faça esse sorrisinho porque o nome do livro é Em Busca do Tempo Perdido. É mais ou menos isso daqui, do Proust. E, bom, não precisa falar muito sobre o livro, mas ele começa com isso. Se eu não me engano, ele tomando um chá, uma bolachinha, e aquele chá faz ele lembrar de um período específico da infância dele. E ele viaja para aquele período específico e ele vai se abrindo. A infância dele, o passado dele vai se abrindo em nível de complexidades e cores, né? Em momento algum, assim como o próprio Dom Casmurro aqui, vai se preocupar se, será que eu estou sendo cronologicamente fiel? Não é esse o ponto. Memória é mais do que isso. Então é por isso que ele falou, vou deitar ao papel as reminiscências que me vierem vindo. Deste modo viverei o que vivi, e assentarei a mão para uma obra de maior tomo. Então vou conseguir voltar ao passado e aí já vou estar aquecido assim para escrever alguma outra coisa. Eia, comecemos a evocação por uma célebre tarde de novembro, que nunca me esqueceu. Tive outras muitas, melhores e piores, mas aquela nunca se me apagou do espírito. É o que vais entender lendo.